Graças a Deus, irmãos. Bom encontrá-los aqui nesse feriado. Depois de um dia de descanso, talvez alguém tenha trabalhado, né? Esse feriado nem sempre é para todo mundo, mas graças a Deus pela vida dos irmãos aqui e aqueles que vão se conectar a nós pela internet nessa noite. E vamos fazer uso desse tempo, fazer com que esse tempo seja proveitoso e que a gente possa ouvir o mais que a gente pode da parte de Deus, e que Deus fale conosco, porque Deus ele tem o costume de nos chamar para perto dele e falar com a gente. O ponto é que às vezes a gente fica tão atribulado, tão distraído, que deixa passar quando Deus fala. Que não seja assim nessa noite, nem aqui na Ibajade, nem onde chegar a mensagem, hoje ou qualquer um dos próximos dias, quando essa palavra ainda continuará disponível na internet. Amém? Glória a Deus pela preciosa vida dos irmãos. Às quartas-feiras o nosso tema tem sido no limite. E como está o seu limite? Como está a sua caminhada de fé, os seus enfrentamentos, as suas circunstâncias? Bem, cada um de nós tem uma resposta, né? Mas o ponto é que está difícil encontrar alguém que está andando com folga nesses dias. Que talvez possa até dizer, comigo tranquilo, tudo na vitória, tudo é de boa. Mas quando a gente fecha a boca e quando a gente põe a cabeça no travesseiro, só a gente o travesseiro, e Deus é quem sabe das verdadeiras realidades. Não é verdade? E nós temos realmente passado dias difíceis, tem sido dias apertados para todos nós. A Bíblia diz que esses dias seriam assim, que os tempos do fim seriam tempos penosos, tempos trabalhosos, tempos difíceis. Difícil na questão dos relacionamentos, difícil na questão do comportamento do homem do último tempo, difícil de todas as formas. E nós temos tão somente confirmado que aquilo que a palavra diz realmente tem se estabelecido. Temos vivido tempos difíceis. O ponto é que dentro desses tempos difíceis, enfrentando o nosso limite, muitas vezes na nossa exaustão nós ainda acrescentamos algo mais, um sentimento de culpa muito elevado. Quantas vezes nos sentimos culpados por achar que estamos pecando, por sentir cansado e talvez questionando uma ou outra situação. Até mesmo porque não é uma nem duas vezes que nós ouvimos de um ou outro irmão, de um ou outro líder, pastor ou quem quer que seja, que diz: nós não podemos questionar a Deus. Você já ouviu isso? Eu tenho certeza, eu já ouvi isso. Nós não podemos questionar Deus. Então, boca fechada e sofre a sua dor sem falar nada. Mas quando nós olhamos para a nossa estrutura, nós vemos quão impossível isso é. Nós podemos talvez não falar da boca para fora, mas na nossa alma nós queremos entender. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos um certo consolo, porque muitos personagens das Escrituras, grandes homens de Deus, não entenderam bem a situação que estavam vivendo e perguntaram para Deus: por que tudo isso? Por que eu estou passando por esse vale de apertos, por esse vale de lágrimas? Quando nós olhamos nos Salmos, nós não encontramos outra coisa senão os salmistas muitas vezes questionando Deus. Oh Deus, o Senhor esqueceu de nós? Oh, o povo está zombando. Eles estão perguntando onde é que está o Deus dele. E na verdade, quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos uma porta tão aberta com Deus, nós temos proposto por Deus um relacionamento de intimidade tão grande entre nós e Ele, que Ele tem nos permitido chamar Ele de Pai, e um filho tem a liberdade de perguntar ao Pai aquilo que passa. Então sim, nós vivemos o nosso limite, vivemos um tempo de exaustão, um tempo de cansaço, que é comum a todos nós. Nós vivemos essas complicações doutrinárias e afirmações que vêm de todos os lados, e sim, nós podemos questionar Deus, nós só não podemos pressionar Deus, porque isso não funciona. E nesse questionamento a Deus, nós temos que ficar seguros que Deus enviará resposta, porque Deus não nos deixa sem resposta. E pode bem ser que até o silêncio de Deus
seja a resposta oferecida ao nosso questionamento. Deus não fala absolutamente nada. Também é uma forma de Deus responder. Bem, meus amados irmãos, eu retomo aqui a questão da nossa série No Limite, porque eu tenho visto a exaustão que eu tenho passado e que os meus irmãos têm passado, e como nós andamos no limite. E quando nós olhamos para as Escrituras, então, nós encontramos algumas direções, algumas orientações, alguns relatos que nos deixam também numa área de consolação. Outros também passaram por o que eu passei e saíram de lá. E eu vou sair, e você também vai. E os irmãos que nos acompanham também sairão dos seus momentos de aperto com a graça do nosso Deus. Amém? Amém. E no limite hoje nós vamos em 2 Coríntios, no capítulo 4, e nós vamos até o verso de número 18. E veja se essa palavra fala contigo, se esse texto do apóstolo Paulo conversa com você. 2 Coríntios, capítulo 4, de 7 ao 18. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mais uma vez vou repetir. 2 Coríntios, capítulo 4, dos versos 7 ao 18. Eu vou ler bem pausadamente, os irmãos podem acompanhar e celebrar com gratidão essa palavra que nós recebemos nessa noite da parte do apóstolo Paulo. Assim diz a palavra do Senhor: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Todavia, uma vez que temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, cri, por isso falei, também nós cremos, e por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou Jesus, também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Pois tudo é para o vosso benefício, para que a graça multiplicada por causa de muitos faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós glória incomparável de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Vamos orar. Deus, a Tua palavra está diante de nós. Era suficiente para cuidar de detalhes da nossa vida e nós cremos. Senhor, nós estamos exaustos, cansados, sobrecarregados, abatidos. Todos nós temos vivido isso, Senhor, nesse tempo do fim. Nós estamos, na verdade, por um triz. Falta pouco, Senhor, para esgotar o nosso limite. Socorre-nos, Senhor. E hoje nós temos a Tua palavra que nos coloca nessa reflexão, nos ajuda a compreendê-la e aplicá-la à nossa vida. Nós oramos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É uma delícia olhar os relatos do apóstolo Paulo, mas se nós formos compassivos e condescendentes, nós vamos ver quantas lutas esse homem de Deus enfrentou, quantos vales tribulosos, quanta tribulação, quantas angústias ele teve que viver desde a sua conversão
até a sua morte. Passou realmente por grandes apertos. Mas nós encontramos em Paulo motivação para seguir em frente, porque ele traz para nós lições de vida extraordinárias. Nesse capítulo 4, na porção que nós lemos, Paulo nos coloca ali nas linhas bem tênues, bem divisoras dos nossos limites. Mas é interessante que Paulo traz para nós que nunca chegou lá. Tinha perspectivas de ser abatido, de ser finalizado, de ser eliminado, mas só no dia de Deus, só no dia em que Deus estabeleceu que as coisas para ele se esgotaram. Mas até lá ele viveu nessas tensões, e que diz respeito a nós também. No capítulo 1 dessa carta de Paulo aos Coríntios, logo de início, Paulo fala sobre consolação. Ele fala de tribulações que ele viveu na Ásia e que foram muito graves. Paulo diz lá no capítulo 1 dessa segunda carta, que chegou um momento em que Paulo olhou a situação e disse: nós morremos, só falta o último fôlego e nós vamos ser sepultados, ele e aqueles que estavam com ele. Tribulações, perseguições, angústias lançadas sobre o homem de Deus. Mas Paulo diz: tudo isso aconteceu para que nós confiássemos em Deus e não na nossa própria força. E Paulo foi liberto, foi livre de tamanha ameaça de morte, e pôde dar testemunho à igreja de Corinto daquilo que lhe acontecera na Ásia. O texto não diz exatamente de qual das angústias que Paulo passou na Ásia, e que foram muitas, que ele diz à igreja de Corinto. Mas quando nós lemos o texto e a história de Paulo, nós sabemos que não foi uma nem duas vezes em que ele foi ameaçado de morte, que ele passou por quase morte e que ele sofreu tantas circunstâncias desfavoráveis. Mas ele deixa claro que aquelas circunstâncias era para que ele confiasse mais em Deus, ele e quem estava com ele, e eles confiaram e foram então abençoados. Paulo fala sobre esse cuidado do Senhor, essa fidelidade de Deus, essa presença do Senhor na vida. No capítulo 4, Paulo fala sobre a misericórdia de Deus derramada sobre a nossa vida, mas que também esse ministério, que pela misericórdia de Deus tem que ser passado aos outros, mesmo vivendo as situações das dificuldades, dos grandes apertos, das grandes fadigas, daqueles momentos em que a gente está para dizer para Deus: Deus, eu não aguento mais. E que muitas vezes nos enche de tanta culpa, e que vem outro e nos belisca e diz: isso é pecado. Não diga isso a ninguém. Alguém que está sofrendo, que está angustiado, que está num tempo de questionamento, não venha pesar sobre essa vida e trazer essa palavra: isso que você está fazendo é pecado. Pode bem ser, mas o Espírito Santo se encarregará disso. Ele cuidará. Mostra somente o que é certo. Vá por uma outra perspectiva. Dá consolo a essa pessoa que até mesmo está dizendo que ser esquecida por Deus, e é justamente você que está ao lado dela para dirigir a ela uma palavra de tranquilidade, de amizade, e oferecer o seu ombro, a sua mão, o seu abraço, para que ela possa seguir em diante, a fim de que essa pessoa saiba: Deus ainda não se esqueceu de você e jamais se esquecerá. Eu estou aqui. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Quão bonito isso pode ser e como essa situação pode mudar. Bem, a semelhança do apóstolo Paulo, nós podemos também estar vivendo essas situações que eu tenho falado, as situações dos grandes apertos, das grandes dificuldades, das grandes adversidades. E nós vamos olhar mais detidamente para o que Paulo nos disse nessa noite, por essa palavra que conversa tanto com a gente, por conta das grandes lutas que temos vivido, e como nós vamos sair delas, em nome de Jesus, pela experiência do apóstolo Paulo. Amém? Nós vamos começar por algo que Paulo diz aqui, que já nos traz uma certa consciência do valor que nós temos e da bênção de Deus e do extraordinário de Deus. Olha no verso de número 7, Paulo diz: temos porém esse tesouro
em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. E é interessante essa expressão. Se você tivesse um bom dinheiro, você deixaria guardadinho dentro, em algum lugar da tua casa, dentro de um vasinho de barro bem frágil? Se fosse muito dinheiro, por certo não, né? Ainda que você tivesse que guardar na sua casa, seria num cofre, muito bem guardado, não é isso? A gente já está instruído nisso, né, irmão? Se algum momento acontecer de termos algo de muito valor, nós vamos garantir que esse propriedade ou esse grande valor seja guardado ou no banco ou num cofre muito bem seguro, a fim de preservarmos e sermos um bom administrador daquilo que Deus coloca na nossa mão. Nos dias de Paulo era comum isso. As pessoas não tinham banco, não tinham os grandes cofres, tinha que esconder. E o jeito de esconder um grande valor era colocar num lugar simples, para não chamar a atenção, né? Porque ninguém imagina que em um vaso de barro possa ter algo de extremo valor. Era uma forma até de enganar ou desviar a atenção de um possível ladrão, de algo que você pudesse ter sobre a sua guarda. Mas Paulo pega esse comportamento e traz para a vida espiritual. Nós temos esse tesouro guardados em vaso de barro. Nós somos o vaso de barro. E o grande tesouro é o Deus da nossa salvação, habitando em nós pelo Espírito Santo, que nos ajuda na trajetória da vida. E essa sensação de estarmos sozinhos, muitas vezes é o nosso homem carnal, o nosso ser humano carnal, falho e frágil, tão enganado, que muitas vezes não tem a sensibilidade para perceber que dentro dele está o Espírito Santo, caminhando, ajudando e conhecendo e reconhecendo cada uma das dificuldades que se passa. E esse tesouro em vaso de barro, então, que nós temos, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso, faz sentido no enfrentamento do nosso limite, ou estar por um triz. E é interessante, eu fui pesquisar essa expressão, estou por um triz. Você já usou essa expressão? Eu estou por um triz? Falta pouco para eu explodir? Falta pouco? Já ouviram, né? Já. E é interessante de onde vem essa expressão. Diz que um grande ditador chamado Dionísio, ele tinha sob seu domínio, né, muitas pessoas, e numa determinada situação, um soldado ou uma pessoa, um serviçal que estava lá, deu uma palavra, ele gostou muito, e ele resolveu dar a oportunidade para aquela pessoa de vislumbrar a boa vida do palácio, da nobreza e tal, né? E essa pessoa ficou muito encantada, e ela gostou dessa oportunidade, porque afinal de contas, muitas vezes a gente quer isso mesmo, né? Ser rico, ter poder, estar num lugar em que você tenha autoridade, isso é muito bom. E naquela situação, Dionísio ofereceu, e essa pessoa que tinha sido contemplada com isso, ela teria a oportunidade de ter lindas refeições, e para aquele tempo também ter as mulheres que quisesse, poderia desfrutar disso, segundo o entendimento daquela cultura, coisa que nós não aprovamos, mas que era da cultura. Só que nem tudo é do jeito que a gente pensa, né? Muitas vezes a proposta vem e ela não é tão assim da forma como a gente imagina. E ele deu essa oportunidade para essa pessoa, só que ele amarrou com crina de cavalo em cima da mesa onde ele comia uma espada bem afiada muitas vezes, mas com poder de corte tremendo. Então todas as vezes que essa pessoa contemplada pela riqueza estivesse lá comendo, ele tinha que lembrar que tinha uma crina de cavalo segurando uma espada bem afiada que poderia cair e decepar o pescoço dele. Então ele vivia por um triz, estava no limite. Em qualquer momento aquele fiozinho escapava e bem, aquela pessoa contemplada por aquela vida boa, ela renunciou,
e disse que não aguentava aquele tormento e a possibilidade da morte todas as vezes que sentava para comer naquela mesa ou estar naquela situação. Quando a gente fala que está por um triz, é isso. Tem uma espada afiada, quase que, né, a ponto ali de nos decepar. É o limite. E eu não encontrei uma palavra melhor para nós nessa noite do que essa. Estou por um triz. Falta pouco para eu explodir. Falta pouco para minhas forças se esvaírem. Falta pouco para eu abandonar tudo. Até mesmo desesperançar da vida. Quantos têm dito isso? Mas nós precisamos olhar que há um tesouro guardado em vasos de barro, para que o poder seja de Deus e não nosso. Aí a gente se refaz. E olhando para Paulo, a partir das experiências dele, olha dos versos 8 a 9, Paulo usa palavras como nós somos pressionados, nós ficamos perplexos, nós sofremos perseguições, nós sofremos abatimento. Mas ele diz ainda que ainda que esteja sofrendo pressão, mas ainda não chegou ao ponto de estar arrasado, não chegou ao ponto de ficar desesperado, não chegou ao ponto de ficar desamparado e não chegou ao ponto de se declarar destruído. Um renovo de Deus. Nós sofremos de fato todas essas pressões, essa perplexidade, essa perseguição e esse abatimento. Tem sido comum a nossa vida. Eu tenho visto o testemunho dos irmãos na igreja, as grandes lutas que têm empreendido, as dificuldades financeiras, as dificuldades de saúde, as dificuldades relacionais em termos de família, familiares, e até mesmo às vezes de vizinhança, ambiente de trabalho, as grandes dificuldades econômicas, né? as grandes dificuldades profissionais da vida dos irmãos, e tudo isso gera para a gente um grande abatimento. Quando Paulo diz, sofremos pressões por todo lado, parece comunicar realmente o limite em que nós estamos vivendo. Quando a gente diz, agora eu vou descansar, aí se levanta uma outra onda. Não é ser pessimista, não é querer só olhar o lado negativo e ruim das coisas, não. Mas tem sido a realidade para tantas pessoas, para tantos dos nossos irmãos e em tantos lugares. Na hora que imagina que vai ter calmaria, repetindo a tempestade. E é de tempestade em tempestade que a gente tem caminhado. Não tem sido assim? E quando não é do nosso próprio ambiente, é com os nossos irmãos, é com a humanidade, é uma guerra, uma catástrofe. E tudo isso vem oferecendo para nós o cansaço, a angústia, a dor emocional, às vezes um abatimento que tira de nós a vontade de se levantar e caminhar. E é preciso cuidar, para que o poder seja de Deus e não nosso. O tesouro guardado em vaso de barro. Estamos por um triz, mas não lá ainda. Glória a Deus. Amém? Nós corremos riscos de morte iminente. Paulo também viveu isso. Os versos 7, os versos 10 ao 12, Paulo fala sobre essa tensão. Algo que nós tememos tanto, que é a morte. Inimigo voraz de nossa existência, que é capaz de provocar tanta dor naqueles que têm que lidar com essa circunstância. Nós temos visto como isso funciona. E nós só pedimos que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós. Amém? E muitas vezes nós estamos ali naquele olho do furacão, naquela situação, naquela iminência, e precisamos da tranquilidade dada pelo Espírito Santo, trazendo sobre nós consolação. Mas Paulo traz essa abordagem. No verso 7, ele diz, temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Olha o verso de número 10, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, esse enfrentamento com a morte. O verso 11, pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus,
para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. E no verso 12, de modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. E Paulo falava da entrega que ele fazia ao Evangelho, à obra de Cristo, ao reino do nosso Salvador, para compartilhar a esperança, a fé, a vida, para a honra e glória do nosso Salvador. Amém? Nós estamos nessa linha, estamos nessa mira, mas isso está com Deus, ao tempo dele. Somente Deus sabe o dia da nossa partida, o dia que deixaremos de estar aqui para estar com Ele na eternidade. Mas nós não podemos deixar passar que nós estamos nessa mira. Como bem diz uma pessoa, nós temos que viver cada dia como se fosse o último. Em algum momento será. E celebrar o dia como se fosse o último importa trazer para nós também uma alegria, uma satisfação com a vida, apesar das dificuldades, apesar das tribulações que passamos. Nós temos que abrir algumas ilhas para corrermos para lá dentro da nossa própria vida, para nós não esgotarmos plenamente as nossas energias e nessa ilha celebrar com gosto o ainda estar vivo, porque o poder é de Deus e não nosso. Amém? O poder extraordinário é do nosso Senhor. Nós passamos por esses limites, mas nós não chegamos ainda lá. Estamos por um triz, mas ainda vivos para a glória de Deus. Amém? Os versos 13 e 15 mostram como que nós recebemos da parte de Deus esse cuidado. Como diz o apóstolo Paulo, nos versos 13 ao 15: todavia, uma vez que temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, cri, por isso falei. Como nós lemos no Salmo 116, a crise do salmista. Eu cri, apesar de ter dito, estou em plena aflição. O próprio salmista, né? Dizendo, eu questionei, eu passei por um momento de turbulência, eu temi a circunstância, mas ainda assim eu criei no Senhor. E aí Paulo traz isso para nós. Eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com Ele e nos apresentará convosco, pois tudo é para o vosso benefício, para que a graça multiplicada por causa de muitos faça transbordar as ações de graça para a glória de Deus. Nós recebemos de Deus forças espirituais, forças emocionais, forças necessárias para atravessar o nosso tempo e glorificar o Senhor. Muitas vezes nós estamos assolados por essa onda de dificuldades que nos abate, nos leva até o chão, mas o Espírito Santo nos resgata e nos traz de novo a vida para a honra e glória do Senhor. Olha o que ele diz no verso 17: pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Tribulação leve e passageira. Agora quem está falando isso é Paulo. E as perseguições de Paulo não foi que fizeram fofoca dele, não foi que deixaram ele de fora de algum convite, não foi que... Não, as perseguições de Paulo foram ameaçadoras e com capacidade de matá-lo mesmo. Mas ele teve que buscar ousadia no Espírito Santo e encontrou, para o tempo que permanecesse vivo, pudesse falar da glória de Deus. E aí quando Paulo diz, nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, é isso que nós devemos pensar. Eu sei que 1 minuto na tempestade é como se fosse uma eternidade. 1 minuto na dor e naquele momento de desespero, como parece o tempo não parar. Não é verdade? Nas situações que nós já vivemos, aquela angústia, aquela incerteza, aquela tribulação, parece que o relógio para. Mas Paulo chama a nossa tribulação leve e passageira, porque o poder é de Deus, é Ele quem nos livra. Nós estamos por um triz,
talvez nós estamos esgotando as nossas energias, mas Deus nos abastece. E é o que ele vai dizer no verso 16 e verso 18 de 2 Coríntios 4. Por isso, não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando por um triz no limite, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. E o verso 18: pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. As visíveis são temporárias, são passageiras, são temporais, ao passo em que as que não se veem são eternas. E é nessa perspectiva que nós ganhamos força para continuar, seguir em frente. Siga em frente, irmão, irmã. Siga em frente, quem nos acompanha pela internet. Não abandone a vida. Deus olha por você. Você pode estar por um triz, mas ainda não acabou, porque o Senhor olha por você e cuida de você. E eu concluo dizendo aos irmãos assim: a vida cristã nem sempre tem facilidades. Os irmãos já aprenderam isso, né? Amém? Estão bem instruídos nisso? Amém. Como a gente usa uma expressão, a vida cristã não é mamão com açúcar, não é um pote de Nutella, né? A vida cristã é algo mais pesado, mais consistente, mas vale a pena ser vivida para a glória de Deus. Mas em todo tempo, embora nós não tenhamos facilidades, nós temos vitórias proclamadas por Deus. Deus tem uma promessa de vitória para a minha vida e para a tua vida. E ponto. A luta, a angústia, o cansaço, o esgotamento, isso acaba. Nós temos uma palavra, e a palavra é de vitória. E ela foi liberada para nós em Cristo Jesus. Amém? Nós devemos nos apoderar disso. As promessas de Deus, elas são fiéis e verdadeiras. Elas se cumprem ao longo da nossa jornada. Até hoje, seja sincero, sincera, olhando para trás até hoje, Deus cumpriu ou não cumpriu promessas em tua vida? Ele não falhará daqui para frente, se daqui para trás ele não falhou. Ele não te abandonou. Você está aqui. Glória a Deus. A palavra de Cristo jamais falha. E por amor ao Senhor, somos protegidos, principalmente quando a situação está por um triz, uma espada, que pode escapar. Mas o Senhor está cuidando, em nome de Jesus. O Senhor Jesus nos sustenta e nos permite cumprir o nosso propósito. E qual é o teu propósito? O teu propósito é a glória de Deus, é compartilhar com Cristo, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, que nos tem prometido a ressurreição do último dia e vida eterna, porque Ele ganhou isso para nós na cruz do Calvário. Amém? Você pode estar no limite, mas Deus tem muito mais para mim, para você, para todos nós, em nome de Jesus. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Deus, eis a Tua palavra e o que tínhamos para nós nessa noite, no meio desse tema que nós seguimos aqui. Obrigado pela preciosa vida do apóstolo Paulo, quanto nos ensina nessa noite, Senhor. Nossa leve e momentânea tribulação já está passando e logo passará. Nós temos o tesouro guardado em vaso de barro. O Senhor habita em nós. Louvamos o Teu nome por isso. Nessa noite, abençoa os irmãos que nos acompanham pela internet e que virá a nos acompanhar. Os irmãos congregados aqui na Ibajade. Se alguém está com o coração pesado, angustiado, exausto, cansado, fadigado pelas muitas batalhas, traz um renovo, um consolo. Dada a Tua brisa suave, sopra o Senhor sobre essa vida e traz ao Senhor uma tranquilidade sobrenatural. Eu oro, abençoa os meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Despeço os irmãos na transmissão nessa noite. Deus abençoe a tua casa e tua família. No domingo estaremos de volta por aqui. Deus abençoe os irmãos. E os irmãos aqui na Ibajade aguardam um pouco mais.